Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Nova York, São Paulo. A trajetória da minha convidada de hoje se confunde com essas cidades e também com Pernambuco, o sobrenome dela, que veio do marido. Antes de ingressar na gastronomia, onde reina como uma das chefes mais respeitadas do país, ela foi atriz e trabalhou como jornalista. Em 2018, quando estava com 59 anos, precisou se submeter às pressas a um cateterismo para não sofrer um infarto. O episódio a ajudou a dar uma guinada em seu estilo de vida, impactou inclusive o menu de seu restaurante, o Carlota, que completa 30 anos em 2025. Com vocês, Carla Pernambuco. Este podcast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você pode acessar por meio desse QR Code na tela e tenha 30 dias grátis. O que você acha que tem de diferente do Carlota de 1995 e o Carlota agora de 2024? Para começar, o tamanho do Carlota, que dobrou de tamanho. E quando o metrô ficar pronto, a gente vai fazer o Estação Carlota, que vai ser um lugar que as pessoas vão poder passar e pegar uma comida, saindo do metrô, ir para casa. Eu acho que o Carlota foi mudando com o tempo. A gente nunca parou de fazer coisas, de se adaptar, de mudar. Eu acho que isso foi muito presente em toda a minha trajetória, sabe? A gente nunca ficou igual. Vou te dizer que se tem uma comida que está no Carlota desde que a gente abriu, é o soufflé de goiabada. Porque todas as outras comidas foram revisitadas. Então, mudou bastante. Você acha que é por isso que ele também está chegando aos 30? Aguentou os 30 anos, né? Quer dizer, não é o mesmo restaurante, então, né? Não é o mesmo restaurante, exatamente. Não é mais o mesmo restaurante. Acho que a equipe também, né? A gente tem pessoas que estão há 30 anos conosco. A gente tem um grupo pequeno, são 4 pessoas, mas que nos acompanham desde a abertura. E tem um que a gente brinca com ele na cozinha, que ele sabe tudo. Você pergunta para ele, sabe aquela comida que a gente fazia, não sei quando? Ele lembra de todas as comidas. Então, é uma bênção ter uma pessoa assim, né, na equipe. Mas é isso, eu acho que, como tudo, se a gente for pensar no jornalismo, né, se a gente for pensar na TV, tudo teve uma grande revolução. E nos restaurantes também, no jeito de comer, na maneira de comer, na maneira de servir, no que servir. E o que você diria que tem de igual no Carlota do início e o Carlota agora, que vai completar 30 anos? Tem uma vontade de servir bem, né? Eu acho que a gente preza por isso, assim. Hoje eu acho que a nossa grande dificuldade hoje é a geração para servir, né? É o atendimento. Acho que a parte mais difícil do restaurante hoje, a cozinha é maravilhosa, é uma equipe incrível. No salão, lógico que tem pessoas muito boas, mas assim, o grupo, é difícil você reunir um grupo que goste de servir. Que essa função, né? Que é uma função nobre, mas ao mesmo tempo muita gente não quer mais fazer isso. Trabalhar à noite, né? Ficar até tarde. Então é difícil você juntar um grupo que goste mesmo de fazer isso. Como é que você compara a Carla Pernambuco de 1995 com a Carla de agora? 30 anos é estrada, né? É bastante experiência. Hoje eu sou muito mais, crítica, como eu sempre fui. Porém, eu sou um pouco mais calma para trazer isso para o grupo, para contornar, né? Porque problema tem sempre. Atendimento de clientes, você sempre vai ter alguma questão, né? Por exemplo, outro dia a gente tem 3 opções de criança no cardápio. Aí chegou uma pessoa que achou que tinha poucas opções, que a gente não estava tratando bem as crianças, que a gente não tinha cadeirão. Só que a gente não tem nem espaço para ter um cadeirão dentro do restaurante. O restaurante é pequeno, é um restaurante de bairro, não tem área
né? A gente teria que tirar freezers para colocar cadeirão. Então, essas questões que você tem que lidar com isso, né? Antigamente, eu era um pouquinho mais... O que você diria lá atrás para uma questão dessa, você acha? Eu não estou no embate, a equipe está atendendo, né? Mas eu acho que eu ficaria um pouquinho mais irritada do que eu fico hoje. Hoje eu já tiro de letra, já contorno a situação muito melhor. Eu acho que isso é experiência, bom senso, A gente quer vida longa. Eu acho que o que interessa é o que a gente conquistou, que são esses anos todos, né, trabalhando e mantendo qualidade, atendendo São Paulo, a comunidade do bairro de Higienópolis, que nos recebeu super bem, e a cidade toda, e gente que vem do interior no fim de semana, ou que vem de outros estados, que vem nos visitar. Então, acho que hoje a gente se tornou um clássico da cidade, que, com toda a modéstia, eu acho que a gente está super bem, assim. Eu não acho que... Outro dia eu li aqui essa matéria que saiu sobre os Michelins que têm vida curta, The Economist. Saiu uma matéria grande falando sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma carreira que a gente ganhou prêmios, que eu acho que é muito bom quando você ganha um prêmio, você é notado, acho ótimo. Mas está sempre na berlinda, assim, sempre... Porque daí você fica no foco, né? E você não consegue trabalhar direito. Porque está sempre preocupado em fazer melhor, em atender melhor, em servir, em fazer comidas incríveis. Acho que quando você dá um respiro, são os melhores momentos do restaurante. Quando você vai, trabalha e continua trabalhando, fazendo do mesmo jeito que você fez. Eu sempre sou muito focada, gosto muito do que eu faço, me dedico muito ao que eu faço, estudo muito, pesquiso muito, tenho uma biblioteca incrível que me ajuda quando eu não posso viajar. Eu acho que os livros ajudam a gente, não só a web hoje, que tem tudo para você pesquisar, mas eu acho que o conhecimento é importante, né? E assim, eu acho que esse conhecimento que a gente ganha trocando com outros mestres na nossa área é fundamental para a gente continuar, para a gente se inspirar, para a gente se empolgar de novo. Eu acho que quem trabalha com isso precisa dessa empolgação permanente, né? Porque senão você larga de mão, aí você não inventa mais nada, não faz mais nada. Então, agora tive um desafio, eu não vou contar o nome, mas eu estou trabalhando ajudando um buffet paulista muito importante a desenvolver receitas. Então, isso está sendo muito bom, eu estou adorando fazer isso, porque são receitas que eu não faço necessariamente para o Carlota, eu poderia até fazer algumas delas, mas a gente faz desenvolvimento de receitas. Uhum. E isso é muito bom, porque você acaba pesquisando, descobrindo alguma coisa que você nem tinha pensado em fazer, mas que para o buffet vai funcionar, e daí você prova, vai num tempero que você não está usando. Eu sempre fui da turma do multicultural, quer dizer, eu tenho o Brasil como pátria, o Rio Grande do Sul como origem, mas eu sou muito multicultural, gosto muito da comida. Eu não me preocupo nem um pouco nessa coisa. Outro dia eu ouvi alguém falando sobre isso, de vamos descolonizar a nossa culinária. Eu acho que comida boa não tem que ter origem. Eu acho que a gente pode experimentar temperos e jeitos de fazer as coisas, as técnicas, às vezes não, a maioria das vezes não são nossas, né? E eu gosto disso mesmo, sabe? De misturar um pouco, minha cozinha é bem cosmopolita, bem viajada. Sua trajetória, enfim, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, você se sente enraizada em alguma das cidades ou em todas? Como é que é para você olhar esse... Porto Alegre, o Rio de Janeiro. São Paulo eu vivo há 40 anos, eu sou mais paulista do que qualquer outra coisa, né? Porque eu saí de Porto Alegre com 22 anos e tô aqui esse tempo todo. Então... mas o Rio de Janeiro, meu marido é carioca, eu fiz uma experiência de ter o Carlota no Rio, então conheci o mercado carioca do ponto de vista profissional, mas eu gosto mesmo do Rio para visitar os amigos e para sair, para comer e para me divertir. Eu não gosto de trabalhar no Rio.
Não é minha praia, nunca não pretendo abrir outro restaurante lá. Até porque eu não tenho mais idade para abrir restaurante, né? Tem. Não, vamos ficar com o que a gente tem, que tá bom assim. Tá bom assim. Mas é isso, assim, eu acho que o Rio, eu me identifico bastante por essa questão de ser casada com carioca, né? Tenho um enteado carioca, agora ganhei eu sou vodrasta, ganhei um neto lá no Rio. Então, assim, o Rio eu me identifico bastante. E Nova York, por ter sido o lugar onde a gente gestou Carlota, eu tenho um amor especial a Nova York, a essa questão que é muito parecida com São Paulo, né? Essa questão multicultural, cosmopolita, de gente do mundo inteiro que trabalha com comida, que dá certo lá, e você tem desde uma portinha pequenininha que vende comida coreana até um mega restaurante coreano 4 estrelas, né? Então, assim, eu hoje, tanto que por isso que eu quero voltar a Nova York agora no início de 25 e passar uma temporada lá para poder ver Nova York agora depois de 35 anos, porque eu fiquei lá de 91 a 94. Foi lá que você de fato abraçou essa profissão, né? Sim, foi lá que eu de fato abracei a profissão. Quer dizer, eu cheguei aqui em São Paulo, modestamente, para fazer um lugar de take-out. Eu não pretendia ter um restaurante. O Carlota, quando a gente abriu, quem conheceu e lembra, o Carlota era um balcão que ia praticamente da cozinha até a coluna no centro do restaurante, tinham 2 ou 3 mesas. Só que em 2 meses, depois de uma matéria que o Josimar Melo fez na Folha de São Paulo, falando da gente, o Carlota virou uma verdadeira loucura. A gente não tinha nem experiência para segurar aquele rojão todo que veio. Porque foi uma coisa... Era uma outra época, né? A cena paulistana estava um pouco morna do ponto de vista da gastronomia. Uhum. Então, isso fez com que a gente aparecesse como uma cozinha autoral de uma maneira... E era uma questão também de eu ser uma chefe mulher, de eu ser uma cozinheira mulher. Isso também acho que pesou bastante nessa hora do Carlota, do lançamento do Carlota. E depois a gente tinha 3 grupos que nos ajudaram muito a construir o Carlota. Eu tinha um padrinho que era o Washington Oliveto, que era meu amigo e vivia no Carlota com a equipe da W. Eu cozinhava na casa dele também, quando ele foi solto do sequestro, ele me chamou para fazer, ele estava louco de saudade de comer picadinho e ele me chamou para fazer um picadinho na casa dele. Eu fiz vários jantares na casa dele. Ele fazia muitos jantares para grupos de amigos bem íntimos, assim, sei lá, íntimo pro Washington, uns 70. Não, eram uns 8 casais, né? Então, assim, ele fazia muitos jantares na casa dele. Então, e a W foi muito importante pra gente, porque foi um lugar onde as pessoas... Era o refeitório de toda a W, né? Eu tinha toda a turma da publicidade, o meu marido tinha toda a turma da moda, porque o Fernando fotografava moda, e tinha os jornalistas, que eu tinha conhecido, porque quando eu fiquei na Folha, a Joyce não ia em todos os eventos, ela pedia pra gente ir nos eventos. Então eu acabei conhecendo muitos amigos meus até hoje, eu conheci naquela época, né? E mesmo dentro da redação. Renata Lopretti, né? Que até hoje vem ao Carlota, e um monte de gente que acabou virando amigo nesses anos todos, né? Você tinha acabado de trabalhar também com o Nizam, é isso? Sim, então a publicidade, a moda e o jornalismo. Então esses 3 grupos, a gente imagina um restaurantezinho de 9 mesas, que era o que o Carlota era naquela época. Foi um momento, eu digo, que a gente conseguiu fazer. Hoje eu vejo muitos, eu fico olhando e vejo muitas chefes, muitos donos de restaurante fazendo isso, assim, abrindo uma casa, num sobradinho, começando a sua vida.
E aí vejo essas pessoas dando certo, sabe? Eu fico vendo, tem muitos casos. Você comentou também que você também sente um pouco de saudade dessa época que o Carlota era um pouco menor, não? Eu sinto um pouco de saudades dessa época, porque eu acho que quando você é menor, você tem mais controle das coisas, né? Você não fica, não tem assim uma equipe gigante que você tem que lidar com aquela equipe toda. É tudo o dobro. O restaurante ficou o dobro e acaba virando o dobro que você precisa para fazer funcionar. Então eu tenho um pouco de saudade. Como é que é para você olhar para o passado? Me orgulho do passado. Só me orgulho. Só que eu acho que a gente não pode viver do passado. A gente tem que viver do presente e do futuro, né? Não existe isso de você ficar vivendo do passado. O que você fez está feito, né? Tá aí para todo mundo ver, mas eu acho que agora a gente tem que continuar fazendo. A gente tem que continuar. Essa semana eu fiquei super feliz que um editor de livros, que eu admiro muito, me escreveu querendo conversar sobre um livro. E a gente tem um projeto para o ano que vem grande, da comemoração dos 30 anos, porque é o retorno do Saturno na astrologia. O Carlota está exatamente no retorno. Então a gente vai ter todo um trabalho com essa imagem do Saturno, passando nosso ano de 25. E aí tem um projeto de livro nesse projeto, nessa estratégia, né? E aí eu fiquei super feliz, porque eu admiro muito ele. E aí eu tô a fim de fazer uma coisa divertida, não tô a fim de fazer só receita, não. Tô a fim de fazer um livro um pouco diferente. E com erros do passado, como é que você lida com eles? Outro dia me entrevistaram e me perguntaram se o restaurante fosse um esporte, qual seria, que eu falei que era triatlon, né? Porque você tem que fazer todas as modalidades muito bem, você tem que aprender tudo, né? Você tem que lidar com muitas coisas que você naturalmente não lidaria. Ainda mais sendo um restaurante pequeno, porque eu acho que empresas grandes, né, do ramo da alimentação, são bem, assim, tem mais funcionários que ajudam, ou mais sócios também, que ajudam cada um a cuidar de uma coisa. Mas quando você tem um restaurante pequeno de bairro, você tem que aprender a fazer todas as coisas. E o que eu posso dizer que eu aprendi com os erros do passado é que hoje eu contrato pessoas para fazerem todas as coisas que eu não sei fazer. Lógico que eu tenho, vamos lá, eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu gosto para determinadas coisas, mas eu não tento mais fazer o que não é a minha praia para fazer. Eu chamo um profissional que faça. Eu faço a minha parte, mas eu não quero mais fazer outros pedaços, né? Você lembra de alguma coisa que você tentou fazer e não deu certo? Eu lembro de uma coisa que eu fui fazer. Por exemplo, a gente abriu um restaurante aqui do lado. Não sei se você lembra. Você não lembra, que você não ainda, acho que você era bem jovem quando aconteceu isso. Você devia ter 20 Eu não cheguei a anos. frequentar, mas... O Lolita. O Carlota era tão lotado que a gente não tinha para onde crescer, porque tinha um negócio que funcionava do lado. A gente, enfim, por falta de experiência, a gente não fez uma oferta para a pessoa que estava no imóvel e pegou essa outra metade antes desses 9 anos que demorou para a gente pegar. Mas nisso a gente resolveu abrir um segundo restaurante perto do Carlota. Sabe o que aconteceu? As pessoas, elas preferiam o Carlota. Então elas vinham aqui, se aqui estava lotado, elas iam para o Lolita. Mas o Lolita era uma segunda opção, não era a primeira opção. Lá eu resolvi fazer, em vez de eu contratar uma pessoa para fazer toda a parte, que no Carlota eu fiz junto com o Fernando, né? Assim, o estilo do restaurante, essa ideia de ter descascado as paredes naquela época e ter transformado o restaurante desse jeito todo branco, que é bem o jeito que o Fernando gosta de fotografar, com essa luz branca, de deixar as pessoas bonitas com uma luz noturna mais amarelada, que é muito o estilo dele. Mas assim, eu fiz uma decoração no restaurante que é o jeito que tem o restaurante hoje. Eu só fico lisonjada porque outro dia o Arthur Matos Casas, que vem bastante ao Carlota, eu falei pro Arthur, Arthur, eu tô louca pra mudar tudo aqui, você não quer me ajudar? Ele falou, não, deixa assim, porque assim é que é legal, deixa do jeito que ele é. Então assim, quando eu fui fazer o Lolita, eu devia ter chamado alguém pra fazer, sabe? E a arquitetura.
arquitetura não, a decoração de interiores. Arquitetura de interiores, tá. Isso eu deveria ter chamado alguém, isso me arrependo bastante. Acho que teria ficado muito melhor, sabe? Como é que você enxerga o futuro? Como é que é para você olhar, pensar para frente? Olha, eu penso muito no futuro, até porque eu tenho clientes para os quais eu estou pensando no futuro deles, né, como consultora gastronômica. E então eu tenho pesquisado bastante, tenho visitado negócios para poder ver o que vai ser. Então, eu vejo que a gente vai ter eu acredito numa simplificação desse modelo de negócios, né? Eu acho que esse modelo de negócio do jeito que ele é hoje, ou vai ser um lugar de super luxo, que vai custar muito caro, esse meio do caminho, né? Eu acho que a gente vai ter que dar uma bela mudada. E eu vou ter um bom motivo, porque como eu te falei, vai ser a Estação Carlota, aqui do meu lado da linha 6 do metrô, a laranja. Famosa estação que, enfim, vai sair, né? Parece que vai sair. Desde 16 eu estou convivendo com ela, bravamente, diga-se de passagem. Deve ser fácil. Não deve ser fácil, porque essa obra começou em 16, depois ela parou e foi retomada logo depois da pandemia. Então, imagina o susto, você sai de uma pandemia com milhares de problemas, né? E aí você tem um buraco do metrô do seu lado. Então, no começo a gente chegou a pensar de sair daqui e montar um outro lugar, mas a gente achou que fazer um novo ponto, sabe, que ia ser um trabalho tão grande e a gente ia custar tão caro para sair daqui, montar um outro Carlota num outro lugar, que a gente desistiu e resolveu ficar aqui mesmo. Então, mas eu acho que as coisas vão ficar, a gente vê, né? A gente está vendo alguns sinais, assim. Eu digo, inclusive, de insumos, né? As coisas, a carne vai custar muito mais caro, muitas coisas vão ficar. Então, a gente vai ter que dar uma simplificada, eu acho que para ficar mais acessível, sabe? Quando você pensa assim, nos desafios globais, enfim, aquecimento global, cada vez mais evidente, assim, como é que você olha esse futuro para sua vida? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Floriana, que é a mais velha, tem o Felipe e tem a Júlia. A Floriana, a especialidade da Floriana é bioeconomia. A Floriana é praticamente uma ativista. Ela se formou em artes plásticas na FAP, mas faz 15 anos que a Floriana foi ela foi fazer mestrado, foi fazer doutorado e trabalha num instituto. Já trabalhou com várias ONGs, enfim, trabalha com este assunto. Então, ela me traz muito isso. E nós, por sermos pequenos, a gente consegue usar pequenos produtores de várias regiões do Brasil, né, de pegar produtos. Então, a gente consegue, de certa forma, ser sustentável e estar junto com essa onda toda no que nos diz respeito. Por exemplo, agora a gente está usando um açaí liofilizado, que é uma empresa que chama 100% Amazônia, que está em Belém do Pará, que é uma mulher sensacional, que ela trabalha com vários ingredientes liofilizados. O açaí liofilizado é um espetáculo, a gente está fazendo confit de pato com açaí, é um pato no açaí. Então, assim, eu tenho essa facilidade de ter alguém que trabalha próxima, que é a minha filha mais velha, e que tem me ajudado muito a olhar para esse lado. Então, a gente tem tentado fazer um trabalho olhando para isso que está acontecendo, né? Mas não te dá medo do que pode vir por aí? Essas mudanças climáticas, essas chuvas? Não, claro que dá. Olha só o que a gente viveu agora no Rio Grande do Sul, né? Dá muito medo, sim. Eu acho que todo o tempo a gente fica preocupado, ainda mais quando a gente tem filhos, né? Quando a gente tem filhos, a gente se preocupa ainda muito mais com isso do que pode vir. Mas o que a gente tem para fazer é se posicionar, né? Para tentar ainda reverter alguma coisa que a gente consiga reverter. Mas eu acho que é só isso que dá para, porque a gente está amarrado também, porque são tantas instâncias para você de fato fazer coisas que eu acho que só dá para resistir um pouco e tentar se posicionar. É comum muitas pessoas se privarem no presente de uma porção de coisas pensando no futuro, assim, né, quando, enfim,
vou aproveitar então de fato minha vida no futuro? É o seu caso? Agora eu não me vejo sem trabalhar. Eu já diminui o meu ritmo. Eu tinha um ritmo alucinante. Eu trabalhava 16 horas por dia. Hoje eu trabalho 6 horas por dia. E quando preciso, trabalho mais. Por exemplo, essa semana e a próxima eu vou estar trabalhando. Eu vou ter eventos quase que a semana toda. Então, o meu dia vai ser curto. Então, eu tenho tentado, porque nesses últimos anos, de 2018 para cá, eu tive 2 episódios cardíacos. Você teve quase um caso de infarto em 2018, né? Eu tive em 18, eu quase tive um que se chama angina instável. Esse é o nome científico, né, porque eu tive. Só que em 21 eu tive. Eu infartei em 21. Então, hoje eu me cuido. Eu tento de manhã fazer atividade física, me cuidar, fazer as coisas. Então, a partir do meio-dia que eu venho para o restaurante e fico até o início do jantar. Aí eu vou embora. Hoje eu só fico no jantar se eu realmente tiver... Chamei um chefe que já tinha trabalhado comigo, que é super meu parceiro, que é um cara que eu gosto muito, e eu coloquei ele para trabalhar comigo no jantar, e eu venho só assim, à tarde eu estou a tarde inteira no restaurante, ou aqui no estúdio, mas de manhã eu tento... Mas eu não me vejo sem trabalhar, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu vejo assim... experiências familiares, né? O meu pai, que era um super médico, trabalhava muito, tinha uma vida muito ativa, ele resolveu se aposentar muito cedo. Eu não acho que fez bem para ele, sabe? Eu acho que ele deveria, sei lá, ter alimentado, ter continuado dando aula na universidade, que ele dava aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele poderia ter feito outras coisas que não fazer cirurgia, porque com cirurgia chega uma hora que o cirurgião, né, treme a mão, não dá para ficar cortando, fazendo cirurgia. Ele era um grande cirurgião. Mas eu acho que tem coisas que você pode fazer, né, pesquisa. Tem muitos caminhos para você continuar usando a sua cabeça e não parar completamente. Eu não sou desse lazer, eu adoro ir para uma praia. Meu lazer favorito é praia, é banho de mar. Meu lazer favorito pegar sol, ficar na praia, eu adoro. Mas eu faço pouco isso, porque eu me dedico bastante ao meu trabalho, ao meu restaurante. Então, assim, mas eu vou. Agora, por exemplo, essa temporada que eu vou passar... O ano passado eu fiquei fevereiro inteiro fora. Que eu fui para... Fazia tempo que eu não viajava, tá? Desde a pandemia, assim, eu fiquei de 17 até o início desse ano, de 24, sem viajar para lugar nenhum, não saí do Brasil. E aí eu fui viajar, eu fiquei 15 dias em Londres, 15 dias em Paris, só pesquisando. Eu estava trabalhando, mas eu estava passeando também, né? Eu estava vendo coisas para o meu trabalho, para o trabalho dos meus clientes, mas eu estava passeando. Então, assim, eu gosto de unir as duas coisas, sabe? De trabalhar, mas de ter lazer e trabalhar. Não é muito dolce far niente. E você lembra desses dois episódios, do quase infarto e do infarto? Eu fui sozinha para o hospital. Assim, eu estava sentindo uma coisinha, uma bobagem. Não é que eu estava sentindo um apertinho assim no peito. Achei que não era nada, mas achei melhor ir no hospital para ver o que eu tinha, né? Isso em 18? Em 18. E em 21... A minha mãe estava muito mal em Porto Alegre, ela descobriu, enfim, um câncer no pulmão, mas assim, viveu bem até os 86 anos e descobriu. E aí ela foi fazer um catéter para tomar quimioterapia, e aí ela fez um AVC, e quando ela fez o AVC, eu fiz o infarto, só que eu não me dei conta, eu peguei um avião de Porto Alegre para São Paulo, vim também sozinha no avião, e ela estava na UTI em Porto Alegre, e eu cheguei aqui e ainda fiquei 1 ou 2 dias, aí eu resolvi, não, eu vou no Sírio, porque não estou me sentindo muito bem. Então, assim, meus infartos foram meio silenciosos, sabe? Uhum. É que existe um exame de sangue hoje que você faz, que ele detecta o sofrimento do músculo cardíaco, né? Então, na primeira vez não teve o sofrimento do músculo, e dessa outra vez teve.
E dessa última vez eles descobriram também que eu tenho uma questão que é a válvula mitral tem umas cordas, né? Bem fininhas. Eu arrebentei uma corda da válvula mitral. E isso você tem que operar para consertar. Só que como eu estou muito bem, os médicos que me atendem acham que não é o caso de eu fazer uma cirurgia cardíaca de abrir o peito só para consertar a válvula. Então, a gente está esperando para ver se surge alguma coisa na medicina moderna, porque tem tantas, já é possível você corrigir tantas coisas sem abrir o peito, e o coração é o órgão mais estudado. Então, pode ser que eu consiga ter um conserto sem ter que fazer essa cirurgia radical, mas eu sou candidata a fazer em algum momento, se por acaso não surgir nada mais novo. E desse episódio de 2018, você já tinha tido uma mudança de estilo de vida bastante, né? Até o cardápio do Carlota teve a gente não consegue, né? Porque as pessoas ficam furiosas que você tira um camarão crocante, que é um tempura de camarão frito, com um risoto, que era uma comida que tinha 20 mil anos no restaurante. Aí todo mundo queria, eu falei, não, eu não vou deixar vocês comerem isso. Eu falei, depois do que eu tive, eu não quero que ninguém passe por isso. Então eu tentei. E hoje eu tento fazer uma comida, praticar uma comida pensada, né? Pensada no sentido de ser uma comida mais leve, de ter menos gordura. Eu tento, mas é difícil, porque o povo gosta de botar o pé na jaca. E você vê impactos desses episódios no seu estilo de vida depois? Você contou um pouco, enfim, claro, de todo o cuidado que você tem mais com a sua saúde, com o seu tempo de pisar no freio. Uma coisa, por exemplo, que eu gosto de fazer, mas que faço muito pouco hoje, é beber. Porque hoje eu tomo um remédio para o coração que é para diminuir o batimento cardíaco, né? Para não arrebentar outra corda da válvula mitral. Então, quando você bebe, você aumenta o batimento. Então, tem coisas que você não pode mais fazer como você fazia antes. Então, mas vai entrando na tua rotina. Eu nunca fui uma pessoa que bebeu muito, né? Eu sou de beber 2 taças de vinho. Agora eu bebo uma. Mas você lida bem com essas limitações que o seu corpo está... Eu lido bem. Eu lido bem. De onde veio o seu interesse pela atuação, que é a sua primeira profissão, digamos assim? Eu sempre gostei, de assistir filmes, de ouvir histórias de roteiros de filmes que meus pais viajavam, assistiam, voltavam, contavam. A minha geração, eu nasci em 59, né? A Copa do Mundo era nossa. Enfim, eu nasci no fim de 59, eu nasci em novembro de 59. Mas eu tinha interesse pela atuação, eu gostava, eu achava uma profissão, era uma profissão muito criticada na época que eu escolhi, né? Meu pai médico, minha mãe fonoaudióloga, todos da área médica. E a pessoa resolve escolher trabalhar no teatro. Porque o teatro vem junto com o teatro todo um mundo de pessoas do teatro, né? Que são muito diferentes do que aquela turma que a minha família convivia. Então, no começo, mas depois meus pais, minha mãe sobretudo, era uma mulher muito avançada, fora da época dela, ela entendia tudo, apoiava todo mundo no que quisesse fazer. Então eu tive muito apoio dela para fazer isso. Mas eu desisti da profissão quando eu tive a minha primeira filha, que eu precisava me sustentar, e aí não estava funcionando muito bem, sabe? Então eu também sou muito responsável. Então, eu não queria ficar pedindo para os meus pais, eu até poderia, meus pais tinham condições de me ajudar, que eu venho de uma família de classe média, sei lá, naquela época a medicina, tinham poucos médicos, né? A medicina era super considerada, né? Então, meu pai era um médico conhecido na cidade, em Porto Alegre, e aí a gente estudava em boas escolas, tinha tudo, né? Ia em bons clubes, tinha boas oportunidades, eu diria. Então, mas é isso, eu acho que
que eu acabei largando um pouco a profissão. Eu continuo gostando, adoro ir a espetáculos, adoro ver as pessoas atuarem, mas agora como fã, né? Não mais como profissional. E a atuação levou você até aí a direção, que te levou também para o jornalismo? Não, na verdade eu encerrei o meu curso de artes cênicas e fiz o de comunicação, né? E aí eu tinha essa profissão, que eu tinha trabalhado em Porto Alegre quando jovem, e aí eu aproveitei e fui tentar uma outra profissão, a comunicação, que foi, de fato, foi uma boa transição até eu virar cozinheira e dona do meu próprio negócio. E do que mais você lembra, por exemplo, da época que você trabalhou com a Joyce Pascovitch, quando a coluna dela, imagino que estava no auge ali na Folha de São Paulo? Sim, a coluna dela eu trabalhei num excelente momento na coluna dela. Era difícil pegar nota boa todos os dias, né? Era uma guerra para poder conseguir notas boas, né? Porque a Joyce é super exigente, excelente jornalista, né? Então, eu não aceitava qualquer coisa. Você lembra das notas que mais repercutiram que você publicou? Não lembro. Eu fazia o fechamento, eu lembro quando eu trabalhei lá, os computadores estavam recém chegando, era um verdadeiro robô, era um computador gigante, onde a gente fazia os fechamentos da coluna. Tava trocando, né, a parte da impressão. Então a gente ainda descia para corrigir os eventuais erros para poder rodar. Mas a gente descia a coluna na tal máquina nesse computador, que era um monstrengo. Então eu ficava no plantão na sexta-feira à noite e no domingo. Madrugada dentro. Ficava até a hora que fechasse, né? Não chegava a ser madrugada, mas era até umas 11 horas, eu acho que a gente, um pouquinho mais às vezes. Mas como eu era... Horário de restaurante, mais ou menos. Como eu era mais novinha da coluna, então eu tinha 28 anos, eu acabava fazendo esse horário que os outros não queriam fazer. Como é que foi trabalhar assessorar o Nizam Gonais? Também teve esse lado de PR. Foi uma grande escola. Eu fiz a festa de inauguração da DM9 e depois fiquei 2 anos sentada do lado do Nizam numa sala. Imagina só, o Nizam também era outra pessoa, né? Essa pessoa que ele é hoje, que a gente vê, que ele corre, que ele era super workaholic. Ele chegava às 9 horas da manhã na agência, já a milhão, com milhares de ideias, queria que inscrevesse em todos os prêmios, era muita pressão, né? Ele trabalhava, todo mundo trabalhava sob pressão com ele. Mas se aprendia muito, porque ele é um sujeito genial, assim, então foi uma bela escola. E aí, quando você vai para Nova York, porque seu marido foi para Nova York? Sim, eu fui acompanhá-lo. E como é que foi? A gastronomia aparece lá, mas ela já tinha aparecido antes de alguma forma na sua lista de interesses, ou foi ali? Não, eu venho de uma família, eu sempre acho, eu vejo quando as pessoas contam as histórias, eu cozinhava com a minha avó, eu fazia um bolo com a minha avó. As minhas 2 avós eram excelentes cozinheiras e a gente sempre estava por perto, mas eu nunca tinha praticado quando adolescente, criança, nada, não tinha feito. É que eu vejo que as pessoas que falam isso, às vezes, elas são muito jovens, então elas precisam desse passado, né? Uhum. Mas eu posso te dizer confortavelmente que eu tive 2 famílias onde se comiam muito bem, de origem italiana, né? Que a gente tem a nossa família é da 4ª colônia italiana no Rio Grande do Sul. A 4ª colônia ficava perto de Santa Maria, no interior do estado, se chamava Silveira Martins. E a família do meu pai é originária daí. A família da minha mãe é da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na região de Bagé, Lavras e Dom Pedrito, mas que também tem um sobrenome italiano que é Mazzini, que é a família Mazzini e a família Danesi. Essas são meus braços de família, né? Aí
esses dois lugares tinham comidas muito diferentes, mas muito boas e muito fartas. Então, meu avô tinha um porão onde ele fazia charcutaria, ele morava numa casa muito grande em Santa Maria, porque ele era representante de tratores e colheitadeiras da marca Case e Deutz, que eram marcas bem comuns naquela época. A gente cresceu, eu sempre conto essa história brincando embaixo de trator, de esconde-esconde, porque aquelas rodas imensas. Então era uma casa muito grande, era praticamente um latifúndio urbano, assim. Então tinha horta, tinha galinheiro, tinha uma área onde eles matavam os animais para fazer a charcutaria. Então eu convivi com tudo isso. E sempre foi muito presente na minha vida, passar férias de verão e de inverno na casa dos meus avós em Santa Maria, ou ir para a fazenda, né, na campanha gaúcha, na casa da minha avó materna, da qual eu era muito mais próxima. Porque avó materna sempre a gente é muito mais próximo, né? Mãe da mãe, acaba que e ela morava em Porto Alegre, então acabava que aproximava muito mais. Mas eu tive essa experiência de vida, de família, mas eu nunca tinha feito isso. Mas quando eu cheguei em Nova York, o que eu pensei foi, eu não vou ficar nessa cidade, porque a gente foi para ficar 5 anos e a gente acabou ficando 3 anos. Falei, não vou ficar em Nova York sem fazer nada, né? Acompanhando só o meu marido que veio trabalhar como fotógrafo. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. E eu falei, vou arrumar alguma coisa que quando eu voltar para o Brasil seja uma coisa que eu queira fazer lá também. E foi o que eu fiz. Eu me dediquei a descobrir uma nova profissão para quando eu voltasse para o Brasil, porque eu não queria mais trabalhar como PR ou como assessora. Não queria mais trabalhar em redação ou em agência, ou não era mais o que eu queria para mim. Aí foi isso que eu mirei e foquei e fiz. Mas aí foi numa tentativa e erro, gastronomia, no começo. No começo foi, sim, porque a tentativa, quando você vai trabalhar, eu fui primeiro fazer vários cursos lá e trabalhei lá. Trabalhei em alguns lugares, tem até matérias, saiu nota minha no New York Times, na época que eu estava lá, eu fazia um brunch num restaurante no Sorro. Depois eu mando para você ver. Eu trabalhei bastante, assim. Trabalhei numa companhia de catering, onde eu fazia festas. Trabalhei num outro lugar também, que eu era assistente, tipo auxiliar de cozinha, então, que também era um restaurante bastante importante que tinha em Nova York na época. Então eu tive algumas experiências, mas nunca tinha tido um negócio meu. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, eu resolvi fazer um negócio muito pequeno, E naquela época, levar comida para casa era uma coisa muito comum lá em Nova York, mas aqui no Brasil não era, as pessoas queriam vir comer no restaurante. Era um outro momento, sabe? Se eu tivesse feito isso agora, teria dado super certo, porque as pessoas já estão com essa cultura, né? De levar comida. Desde a pandemia, eu acho que isso mudou muito. Então, mas foi isso, foi assim, foi uma vontade e um foco, uma determinação de querer fazer aquilo. Qual que é a memória mais feliz da sua infância? Eu vou te dizer, foi quando eu aprendi a dirigir. Não era infância, era adolescência, tá? Eu tinha 14 anos. Nós veraneávamos, gaúcho gosta de veranear no Uruguai, gosta de ir para Punta del Este. E nós veraneávamos lá, a gente alugava casas. Depois meu pai comprou uma casa lá, enfim, a gente continuou, e meu irmão também, então a gente continuou frequentando. Mas quando a gente era criança e adolescente, a gente ia muito para lá. Sabe assim, no auge do Hotel São Rafael, em Punta del Este, quando Vinícius e Toquinho faziam shows no hotel, era assim, a gente era bem criança mesmo. Mas com 14, minha mãe tinha um Fusca e eu dirigia sozinha em Punta del Este. E aí fiz grandes aventuras dirigindo. Eu acho que foi um momento muito bom de liberdade, de conquistar o mundo, no pequeno mundo, assim. E lá não tinha muita polícia, não tinha. E lá também a gente alugava muito motinhos elétricas.
Então isso também era uma grande delícia, poder andar naquela Rambla. Não sei como nunca me aconteceu nada, porque eu gostava de um acelerador. Eu gostava de estar o pé no acelerador, então, mas não, nunca me aconteceu nada. E hoje o que mais te deixa feliz? Passar um fim de semana na praia, dar um mergulho no mar, depois fazer uma comida, comprar um peixe, fazer uma comida, um peixe assado. Coisa simples. Você já cogitou mudar de profissão mais uma vez? De certa forma, eu estou encaminhando para uma mudança que é ser mais consultora, né? No futuro, quem sabe, eu ficar só na consultoria e só numa cozinha como essa aqui, que é uma cozinha de treinamento e de apoio, do que ficar com uma operação. Eu digo para daqui a 10 anos, né? Do que você mais sente falta da juventude? Sente falta de algo? Não, acho que tô bem assim, tô feliz assim como eu tô. Eu acho que a gente vai sentindo com a juventude, a gente tem muito mais ânimo para fazer determinadas coisas, né? Sabe assim, hoje, por exemplo, se me convidam para ir num show a minha filha, por exemplo, ela chega de manhã para entrar na primeira fila do Paul McCartney. Não dá, né, Daniel, para fazer esse tipo de coisa. Comigo não dá. Mas, quando eu era mais jovem, eu era animada que nem ela. Então, eu não ia no show do Paul McCartney, porque ele não vinha naquela época para o Brasil. Mas eu fui a muitos shows, eu gostava bastante de música, gosto ainda muito. Só que hoje em dia, sei lá, só a Marisa Monte para me tirar de casa. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Acho que teve fases, né? Eu acho que as pessoas me enxergavam antes um pouco muito brava, assim, muito fechada. Mas quem é bem próximo de mim, eu tenho um apelido no meio dos assessores de imprensa, que são bem meus amigos, todos me chamam de mama. Então, mas assim, tem gente que acha que eu sou, sei lá, antipática. Eu sou fechada. Outro dia eu peguei uma foto minha, quando eu tinha 5 anos. E eu tô bem séria, olhando pra câmera, assim, né? Olhando, mas muito séria. Daí eu fiquei pensando, bom, gente, já era séria com aquela idade, imagina agora, né? Mas agora, é que depois você dá uma relaxada. Eu acho que tem uma fase da vida da gente que a gente fica querendo controlar tudo. Quando você descobre que você não vai controlar tudo, daí você relaxa. Então, eu acho que eu já passei dessa fase, do querer controlar tudo. Então, agora eu já tô, sabe, já tá fácil agora. E agora uma pergunta do Resposta, que apoia esse videocast. Que conselhos você daria sobre gestão de pessoas na gastronomia para quem está começando a empreender nesse meio? Definir bem as regras antes de começar a trabalhar. Parece que uma empresa de gastronomia, você pode ser um pouco mais solto, né? Sem tantas regras, só que você precisa para o funcionamento. Eu acho que é tudo uma questão de acertos entre patrões, empregados, donos e colaboradores, né? Eu acho que tem gente que tem produtividade que é muito fácil de lidar com essas pessoas, porque essas pessoas você consegue dar folgas, você consegue, mas tem gente que não consegue produzir na mesma velocidade, né? Então, eu acho que definir o combinado não sai caro. Combinar exatamente o que vai ser, que trabalho que se tem para fazer, para poder não ter problemas no futuro, né?